Muito bem-vinda, minha gente querida. Uma ótima noite, muitas boas vibrações, muita paz, muita tranquilidade. Livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Com Jesus, o mal convocará seu espírito à prática do bem. Porque com Jesus só existe o bem, né? Então vamos nos aliar a Ele, nos ligar sempre a Ele. Livro dos Espíritos, estamos no item agora, escolha das provas. A gente está falando da vida espiritual, né? A gente na vida espiritual. De pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deve sofrer. Segue-se que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Todas não, pois ninguém pode dizer que tenha previsto e buscado tudo que lhe sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhe-se apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que se acha. Muitas vezes são consequências das suas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, o espírito sabia a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar determinadas lutas e sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se conseguirá êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força das coisas. Só são previstos os fatos principais, os que influenciam no destino. Se se toma uma estrada cheia de sulcos profundos, se sabe que terá de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de cair. Ignora-se, contudo, em que ponto vai cair, e bem pode suceder que não caia, se for bastante prudente. E ele termina dizendo assim: se ao percorrer uma rua, uma telha te cair na cabeça, não acredite que estava escrito, como se diz vulgarmente. Aí eu acho que isso depende do dano que essa telha vai fazer na nossa cabeça, né? Mas se for só um contratempozinho, realmente não estava escrito, não. Quer dizer, a gente tem que levar em consideração que muitas das coisas que a gente faz é consequência delas mesmas, né? A gente faz uma coisa que provoca outra. Não estava escrito, não foi determinado. O que foi determinado foi o gênero das provas, os fatos mais importantes. Então, se a gente escolhe um determinado caminho, é o nosso livre-arbítrio que escolhe. É a nossa vontade. E daí vem todas as consequências que se seguem. Muito bem. Então vamos para o livro
o Evangelho segundo o Espiritismo e estamos numa mensagem assinada por Santo Agostinho. Ela foi dada em Paris em 1862, mas ela é um pouco longa, então eu vou ler uma parte hoje, outra amanhã, mas eu acho que não dá para terminar em 2 vezes não, acho que vai ter mais uma vez. Se chama A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Em particular, desse ponto de vista, é que vamos considerá-la, para lhe analisar as causas e os efeitos. Nesse caso, também como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, vão cheios de ódios violentos e de desejos de vingança insaciáveis. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrever uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções. Compreendem que para chegarem a Deus, a senha é uma só: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram. Até mesmo os haveres, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infelizes fica abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução predomina, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos, incumbidos de transmitir às ordens superiores, permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua persistência nas boas resoluções que tomou. O contato incessante com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se ainda não tem bastante força de vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a boa resolução, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Com efeito, naquela existência, nada pôde provocar semelhante antipatia.
para se lhe apreender a causa, é necessário voltar o olhar ao passado. Espíritas, compreendam agora o grande papel da humanidade. Compreendam que quando se produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirem-se dos seus deveres e ponham todo o seu amor em aproximar essa alma de Deus. Tal a missão que lhe está confiada e cuja recompensa receberá, se cumpri-la fielmente. Seus cuidados e a educação que der auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembre-se de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à sua guarda? Se por sua culpa ele se conservou atrasado, terá como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de você que fosse ditoso. Então, você mesmo, assediado de remorsos, pedirá que lhe seja concedido reparar sua falta. Solicitará para si e para ele outra encarnação em que o cerque de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, lhe retribuirá com seu amor. Não escurrace, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que lhe paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que deu a ela. Revela-se uma intuição imperfeita do passado, da qual se pode deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abracem o filho que lhes dá desgostos e digam consigo mesmas: um de nós dois é culpado. Façam-se merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos seus filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muitas dentre vocês, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde seu coração, ulcerado pela ingratidão de seus filhos, será para vocês já nesta vida um começo de expiação. E aí a gente continua amanhã. Então vamos terminar nossas leituras de hoje com o livro Canteiro de Ideias, com uma frase de Emmanuel. Jesus, que era nosso divino mestre, escolheu a suprema renúncia para alcançar a ressurreição. Pensando nisso, se nos propomos atingir alguma elevação, não procuremos outro caminho.